dia! Começando a nossa aula de número 64 e o tema da nossa aula hoje é sobre a maldição da reclamação. Nós estamos dentro do desafio da sabedoria. Neste desafio nós estamos lendo e estudando juntas o livro de Provérbios. E hoje nós vamos pensar sobre as chaves que tem pra gente dentro do capítulo 21 do livro de Provérbios, tá? Essa aqui é uma das melhores aulas, uma das mais importantes que eu já fiz aqui com vocês. Então, você já começa aqui falando pra mim se tá tudo certo e já clica aqui nesse avião pra trazer todas as suas amigas pra cá, tá? Por quê, Pri? Porque essa aula é super importante. Tem muitas mulheres que estão aprisionadas, estão sem conseguir avançar na vida delas, porque elas estão vivendo a maldição da reclamação e também da murmuração, tá? Fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem. E coloca aí pra mim, por favor, qual é a cidade, tá? Que você tá falando comigo, se você tá aqui me assistindo e se você é novata ou se você é veterana, tá? Bom dia, Polly. Bom dia, Terezinha, Samila, Denilde, Polly. Tudo bom? Tudo certinho? Tudo certo, né, Aline? Que coisa boa. Anitta, oi, Lindy. Kelly também já tá por aqui, que eu já vi o comentário dela. Aline. Então, olha só, vocês já começaram a colocar aqui pra mim. De onde é que vocês estão falando? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. A Aline, a novata, seja bem-vinda, Aline. Laços da Malu também tá aqui pela primeira vez. Obrigada, Lindy. Deixa eu ver quem mais. Anitta, de Jequié, seja bem-vinda. Lá da Vivi, a novata. Deixa eu ver quem mais. Calma. Thalita, novata. Charlene, veterana, veteraníssima, né, Charlene? Miriam, Branca. Sejam bem-vindas, tá, gente? Fê, lá de Araguari, também é novata. Érica, Thaís. Gi tá aqui pela primeira vez. Ana Paula. Então, olha só. Deixa eu me apresentar aqui pra vocês. Deixa eu dar uma pausa aqui nesse negócio. Seja bem-vinda, tá? Aqui é um lugar pra gente estudar a Bíblia juntas, pra nós estudarmos a palavra de Deus. Aqui no nosso Instagram, sempre de segunda a sexta, nós estamos tendo aula, tá? E durante o mês de dezembro a gente tá fazendo aqui o desafio da sabedoria. Para que esse desafio, Pri? Para treinar você nos princípios da palavra de Deus, para você começar o seu ano de 2022 diferente, com mais sabedoria, com mais chaves, para você se planejar melhor e não só planejar, mas realizar aquilo que Deus tem na sua vida com sabedoria, tá? E eu me chamo Priscila, sou casada com Tessio, sou mãe do Azaf. E eu e Tessio, nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. O propósito, o motivo dessa empresa existir é treinar pessoas, você está nesse grupo de pessoas, para serem mais abundantes na vida com Deus, na sua vida espiritual e na sua vida emocional. E aí lá dentro da Academia de Vida Abundante, a gente tem vários cursos, várias ferramentas. Algumas ferramentas são gratuitas e outras ferramentas, né, elas são pagas, elas têm um investimento. Então, por exemplo, a gente tem aqui o nosso desafio da sabedoria, que é completamente gratuito. A gente tem canal do YouTube, tem sempre quando eu posso eu mando para vocês e-mails com resumos, com chaves, com coisas extras além do que a gente viu aqui na nossa aula, tá? A gente tem também como ferramenta o mapa da fonte, o clube do livro e já tivemos muitos outros cursos, tá? Tem aluna aqui minha, gente, que tá aqui comigo desde o começo. Por exemplo, Charlene e Priscila são alunas, né, de longa data. Ó, deixa eu ver aqui. A Leila tá falando que amou a aula do Clube do Livro ontem. Quem tava aqui comigo, que assistiu a aula do Clube do Livro de ontem, né, para as nossas alunas do mapa, foi a nossa celebração de Natal, a gente celebrou, nós rimos juntas, choramos juntas, foi uma noite, assim, muito abençoada, tá? Então, bora lá. Vocês entenderam tudo? Sejam bem-vindas, fiquem à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entender melhor, é só falar comigo, tá? Pelo direct que eu vou lá ajudando vocês. Ó, as meninas que estavam ontem estão todas aqui. Maria da Paz, Samila, vão colocando aí, tá? Depois vocês me contam o que vocês acharam da nossa aula de ontem. Certo? Então, bora lá. Deixa eu ver aqui quem mais. A Fernanda, a Polly também tava.
Meninas que vocês estão botando aí a carinha de choro que não puderam estar ao vivo ontem, não fiquem tristes que para as alunas lá do mapa ficou tudo gravado, tá? Vamos lá. Pega aí a sua Bíblia, que a gente tem muito conteúdo hoje, certo? E eu preciso que você preste atenção. Antes disso, vamos fazer o seguinte, ó. Pega aqui esse avião, tá? E compartilha com as suas amigas, certo? Vamos chamar todo mundo. Essa aqui é uma das aulas mais importantes que eu já fiz aqui sobre provérbios. O que eu vou contar aqui pra você destravou, mudou a maneira como eu vivi o meu casamento. E foi tipo assim, se eu tivesse ido no caminho que eu estava, com certeza eu não estaria mais casada, tá? Então bora lá, vocês estão prontas? Tudo certo? Pegou a Bíblia, pegou o caderno, tudo certinho? Bora lá. Provérbios capítulo 21, certo? Você já, checklist, vocês já clicaram no avião, pegaram o material de vocês, chamaram todo mundo. Então bora. Tudo pronto. Provérbios capítulo 21, eu vou ler aqui com você o versículo 9 e o versículo 19, certo? Olha o que ele diz. É melhor viver sozinho no canto de um sótão do que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. É melhor viver sozinho no deserto do que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Aqui a gente já vê que a reclamação ela está estritamente conectada à questão de você ser uma pessoa da confusão, uma pessoa briguenta. Agora vamos ver aqui esses mesmos dois versículos, tá? Na versão da Bíblia, a mensagem. Olha como é que ele fala. Melhor é viver sozinho numa cabana caindo aos pedaços que morar numa mansão com uma esposa resmungona. Melhor é viver numa tenda no deserto do que com uma pessoa irritada, uma esposa, na verdade, irritada e resmungona. O que ele está dizendo aqui pra gente? Que a vida de uma pessoa exilada no meio do deserto, lá no meio do deserto do Saara, é melhor do que a vida de um homem casado com uma mulher briguenta. E aí eu já quero que você pare um pouquinho e reflita. Que tipo de pessoa eu tenho sido? Você que é casada, já pensa se você é uma pessoa da paz ou se você é uma pessoa da guerra. Ah, Pri, mas eu não sou casada, eu não preciso dessa aula. Pelo contrário, a maneira como você tá hoje aí na sua casa, a maneira como você tá conectada com seus pais, você vai levar isso para o seu casamento. Então, eu, Pri, cresci num lar que era muito abençoado, que tinham muitas coisas boas, mas que também tinham detalhes que poderiam ser ajustados. E eu fui levando essas crenças, esse conceito, essa educação que eu tinha recebido para dentro do meu casamento. E tinha, sim, muita briga, muita gritaria. Então, tanto você que é solteira, é ainda melhor porque você já muda e não atrai um cara briguento para a sua vida. E você que já tá casada, já começa a pegar aqui a chave, tá? Pra poder você avançar. Então, vamos lá. A reclamação e a murmuração, elas destroem qualquer ambiente. E no casamento, especificamente, elas trazem a morte, tá? Então, você precisa prestar atenção na sua vida. Ai, Pri, mas é o meu marido que reclama. Lá no final a gente vai falar sobre isso. Eu quero que você agora se concentre na sua vida. Lembra do que eu sempre falo aqui com vocês. Quando você estiver escutando uma palavra, traga primeiro para você, primeiro para o seu coração, e aí depois a gente vai ver, ai, Pri, mas é o meu patrão que reclama, é o meu marido. Ai, mas é a minha mãe, eu ainda moro com ela é reclamona. Calma. A gente vai primeiro resolver o nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós mudamos, principalmente esposas e maridos, a mulher santa, a mulher que crê em Deus, ela purifica, ela edifica a vida do marido dela através do bom comportamento dela, tá? E aí você pode ser uma agente pacificadora ou uma barraqueira que é aonde vai e leva reclamação, murmuração e confusão. Mas a grande questão, gente, é que a gente precisa entender que reclamação e murmuração, elas destroem todos os ambientes. Quem aqui já conviveu com uma pessoa que é murmuradora? Eu já fui tanto a pessoa reclamadora, como já convivi com outras. Então, é insuportável o ambiente.
Quantos casamentos já foram destruídos pela falta de sabedoria da esposa? Ai, Pri, mas o marido também não é sábio. Eu tô lendo aqui com você o versículo que está na Bíblia. E o versículo está falando esposa. Então, vamos focar aqui no nosso, tá? Pri, por que que a reclamação, ela leva a gente para a morte? Porque ela aprisiona a sua vida no deserto. Qual é o exemplo que a gente tem, tá? Na história da Bíblia, de uma geração inteira que morreu no deserto. A geração que saiu do Egito rumo à terra prometida, tá? E aí, aquela geração, ela era livre fisicamente, eles não eram mais escravos, mas a mente deles era bloqueada. A reclamação, gente, ela é só um sintoma da insatisfação do nosso coração. A pessoa que tá ali reclamando, murmurando, ela, gente, ninguém decide viver uma vida dessa porque quer, mas é porque ela tem uma ferida, um dodói no coração dela e ela vai ali reclamando, tá? Então, essa reclamação, ela vai te aprisionar no deserto e vai te levar para a morte. Tem pessoas que não prosperam, que não avançam, que não conseguem conquistar nada porque elas estão sempre presas na reclamação. Exatamente, a reclamação, ela é fruto de uma mente bloqueada, eu diria mais. Ela é fruto de uma mente que não foi renovada por Deus. Porque está com a mentalidade escrava quando devia estar pensando como um filho, tá? Então, a Aline colocou aqui, adoece a pessoa. Você conhece alguma pessoa que é uma reclamadora crônica e que essa pessoa é saudável? Eu não conheço. As pessoas que eu conheço, que elas levam uma vida toda reclamando, elas têm no mínimo um problema de saúde. Por quê? Porque a mente adoecida, ela adoece as emoções, que adoece o corpo. Pri, e como que eu faço para saber se eu sou essa mulher rixosa ou se eu tô indo no caminho certo, tá? Vamos lá. As características de uma mulher rixosa, certo? Então, bora lá. A mulher rixosa é aquela que fala sem parar e briga por qualquer motivo. Ai, Pri, eu falo demais. Ok, mas você fala com coisas positivas, coisas boas, ou você fala brigando, perturbando o ouvido do seu marido? Eu estava até falando sobre isso ontem na aula do livro Ego Transformado, que existem pessoas que elas são tão chatas que mesmo que você chegue com algo bom para contar, ei, olha só, eu consegui comprar o meu carro novo. Aí o marido chega lá, né? Consegui comprar o carro e tal. Aí a esposa, a rixosa, ela chega e diz assim, mas não é direção hidráulica. Mas não tem ar-condicionado mesmo que nada. Então, existem homens que eles estão se esforçando, tentando avançar, tentando melhorar, e a mulher tá puxando para trás, tá? Então, a primeira coisa é que a mulher rixosa, ela fala sem parar e briga por qualquer motivo. Segundo, trata-se daquela mulher que está de mal com a vida e deixa todos irritados da sua volta. Ei, mulher, o humor da sua casa é sua responsabilidade. Ai, Pri, mas é muito pesado. Ai, Pri... Gente, eu tô só compartilhando com você o que tá na Bíblia. Eu não tô aqui inventando da minha cabeça, tirando do que eu acho. Eu sempre gosto de falar aqui com vocês que tudo que a gente fala aqui é baseado na palavra de Deus. Deus deixou, por exemplo, a provisão para o homem, a segurança para o homem, o fato de ser aquele que vai interceder pela casa, o líder espiritual, aquele que representa Jesus, é o homem. Os nossos maridos, eles têm o difícil deles. Conosco ficou o humor da casa. Se você é uma mulher mal-humorada, a sua casa toda fica mal-humorada. Quem sabe esse mau humor aí do seu marido não é fruto desses olhos que a gente tem que revira, né? Dessa sua cara chata que você faz. Ah, Pri, eu não falo nada. Mas às vezes a gente fica calada, mas o rosto, né? O nosso rosto, as nossas expressões faciais entregam tudo. Então, quando a mulher acorda mal-humorada, até o cachorro fica zangado. Isso quer dizer o seguinte, isso tem um lado negativo, mas tem também um lado positivo. Porque se você é o humor da sua casa e você acorda decidida que a sua casa vai ser um lar de paz, que mesmo que venham muitas flechas de todos os lados, mesmo que o marido reclame, que o menino desobedeça, você vai se manter em paz e você vai se manter mantendo o humor da sua casa, aquilo vai contagiar as outras pessoas, tá? Então,
Outra coisa sobre a mulher rixosa, em vez dela ser uma aliviadora de tensões, ela é um tormento para o marido dela. Gente, existem homens que eles não compartilham aquilo que eles vivem, nem as dores, nem as vitórias, porque a mulher que ele tem dentro de casa, ela é uma chata. E aí ela reclama que o marido não gosta de compartilhar a vida com ela, que o marido não gosta de contar aquilo que ele está vivendo, só que ela sempre é um ponto de reclamação. Uma vez eu estava lendo um livro que ele falava sobre o fruto da benignidade. Você ser uma mulher benigna é você ser alguém que as pessoas se sentem bem no ambiente com você. Eu já trabalhei numa empresa que quando dizia assim, a chefe está chegando, todo mundo ficava ali duro na cadeira, ficava tenso, aquela tensão. E quando ela chegava, gente, computador travava, máquina de costura, né? Tudo ali ficava travado. Por quê? Porque a gente já sabia que ela ia chegar estressada, reclamando e criticando. Eu e você, nós não podemos ser esse tipo de mulher. Ai, Pri, mas o meu marido é isso, o meu marido é aquilo. Isso é fruto do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que a gente tem que ser pacificadora, não é como uma resposta para o nosso marido. Não é como uma reação ao mundo. Nós precisamos ser pacificadoras, independente da situação, porque o Espírito Santo habita em nós, tá? Vamos lá, continuando que tem mais coisa. A mulher rixosa, ela faz o mal e não o bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Próximo ponto. Ela não é uma auxiliadora idônea. Ela é uma rival que compete com o seu marido. E longe de ajudá-lo, ela se revela um peso. E, gente, isso aqui é a realidade na maioria dos casamentos que não tem Jesus no centro. A mulher trabalha, o homem trabalha, ele diz, esse dinheiro é meu, e eles competem para ver quem ganha mais. Eles competem para ver quem tem mais atenção. Tem gente que compete com problema. Ai, o meu problema é maior que o seu. Eu, Pri, quando eu casei, eu não honrava o meu marido. Eu não era uma pessoa que estava ali para honrar, para fazer ele subir. Eu estava o tempo todo competindo. E aí várias brigas eram no sentido de, eu trabalho mais que você. Então existe competição, né? Por dinheiro, competição por quem trabalha mais, competição por quem fez mais o quê. Isso não é uma característica de uma esposa sábia. Isso é um sintoma de uma mulher rixosa. A mulher rixosa, porque ela é insensata, ela destrói a sua própria casa, tá? Ela também não é uma confidente confiável, porque ela tem a língua solta e gosta de espalhar contendas. Deixa eu dizer um negócio pra você. Você e seu marido, vocês são uma só carne, você é um time. Quando você fala mal do seu marido, você fala mal de você mesma. Quando você contamina, por exemplo, as pessoas da sua família com relação ao seu marido, você está denegrindo a imagem da sua casa. Por quê? Porque você perdoa, mas a sua família, a imagem do seu marido ali vai estar manchada. Você é responsável por resguardar a imagem do seu marido e vice-versa. Então, quantas vezes o meu marido, com muita sabedoria, com muito amor, botou um freio assim na minha frente e disse, pare agora. Por quê? Porque do jeito que eu estava indo, eu ia trazer vergonha para a minha vida e vergonha para a vida dele. Então, você tem que guardar a sua boca. Ai, Pri, mas o meu marido isso, mas o meu marido aquilo. Tenha sabedoria. Não, você não pode compartilhar com todo mundo, você não pode compartilhar em todos os lugares. Tem pessoas que elas não estão prontas, não estão aptas para ouvir o seu problema. E ultimamente a gente vê algo que é ainda pior. Mães que vomitam, que provocam, que derramam em cima dos filhos as suas insatisfações com relação ao marido e coloca a criança ou o adolescente ou aquele jovem para resolver um problema de um casal. Ei, os nossos filhos, eles precisam ser resguardados dos nossos problemas. Quando eles forem adultos, eles vão ter os próprios problemas para resolverem. É um erro, é você cometer um abuso emocional com seu filho quando você pega e coloca para ele problemas que são seu e do seu marido. Problemas que estão aqui no nível do casamento, a gente precisa resolver para cima e não colocando para baixo. Quando você arrasta o seu filho, arrasta a sua filha para dentro dos seus problemas conjugais ou para o pai dela que já separou, mas ela que tem que resolver, ei, vai pedir dinheiro ao teu pai, ei, vai isso. Quando você faz isso, você estraga emocionalmente a vida daquela pessoa. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer fazer isso, tá? E aí a última característica
é que longe de ser uma amiga compreensiva, a mulher rixosa, ela é como um vinagre na ferida, que gera mais sofrimento do que alívio. Deus chamou você para gerar alívio. E tem muitas mulheres que elas dizem assim, eu tenho um chamado de Deus, eu quero orar pelas pessoas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ela quer ser alívio na vida de todo mundo, mas dentro da casa dela, ela é uma atormentadora. E deixa eu dizer uma coisa para você, o papel de acusador, o papel de atormentador, esse papel é de Satanás. Se você está fazendo esse tipo de coisa, você, apesar de ser filha de Deus, você está se posicionando como uma filha do mal. Assim como as pessoas que mentem, tá? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E deixa eu te dizer, o pai da reclamação também é o diabo. O pai da murmuração e da acusação também é ele. Então, quando você empresta a sua boca para ser como é que eu posso dizer? Um veículo para Satanás falar, você está servindo a ele e não servindo a Deus. Então, o que esse provérbio está dizendo aqui para a gente é que a solidão é melhor do que a companhia da mulher rixosa, que é melhor morar no fundo do quintal. É melhor a pessoa viver sozinha. É tipo aquela frase, antes só do que mal acompanhado. Infelizmente, existem homens, e eu sei também que existem mulheres que não têm vontade de voltar para casa. Porque o ambiente que existe lá é um ambiente de guerra. Só que quando você está ali promovendo, repetindo tudo isso, você está afastando o seu marido da sua casa. Você está empurrando ele para o mundo. Então tem mulheres que chegam e dizem assim, Pri, o meu marido ele prefere ficar com os amigos, ele prefere jogar futebol do que ficar comigo. O meu marido prefere outras coisas do que estar comigo. A primeira coisa que a gente precisa avaliar é, eu sou uma pessoa agradável de estar? Eu sou uma pessoa que conversa com leveza, que tem coisas boas? Outra coisa, o seu marido chega em casa, como é que você tá? Toda descabelada, pura cebola, tempero, com aquela blusa furada. Gente, a gente se arruma tanto, a gente dá o nosso melhor para os de fora. Por que você não faz isso para as pessoas que você mais ama? Então tem mulheres que os filhos nem reconhecem ela quando ela se arruma para ir para a igreja. Outra pessoa, dentro de casa, é aquela Maria Mulambo. Você não pode ser assim, tá? Pri, mas tá muito difícil no meu casamento. Comece fazendo aquilo que lhe cabe. Aquilo que é sobrenatural, a mudança no coração do seu marido, a mudança no coração do seu filho, é Deus quem vai fazer. Tem mulher que deixa de se cuidar, deixa de cuidar da casa, se torna uma reclamadora de carteirinha, mas ela insiste que ela quer fazer o papel do Espírito Santo. Ela quer ficar lá azucrinando o ouvido do marido dela. E, gente, não vai funcionar. Porque o marido olha e diz assim, quem é essa mulher toda desarrumada, toda descabelada para vir aqui falar comigo? Ele pode não te dizer, mas isso passa na cabeça dele. E se o seu marido não é cristão, isso é ainda pior. Porque ele olha e diz assim, Deus me livre de um Deus desse. Essa mulher, antes de andar nessa igreja, ela era arrumada, ela era bonita, ela era cheirosa. Depois que ela começou a servir esse Jesus aí, ela tá horrível, tá toda descabelada, tá? Então, Jesus, quando ele entra na nossa vida, é pra gente melhorar, não é pra gente retroceder. Então, hoje, exercício de casa, você vai jogar fora aquelas roupas furadas, né? Aquelas peças íntimas desgastadas, você joga fora. O seu marido merece o seu melhor, os seus filhos merecem a sua melhor versão. Para de gastar o seu perfume caro só lá fora, começa a ficar cheirosa dentro de casa também, tá? Então, a mulher briguenta e amargurada, ela tem um coração que transforma tudo à sua volta um deserto. Preste atenção, tem pessoas que elas estão num deserto, não é porque elas entraram, é porque elas pegaram aquilo que Deus deu para elas e elas transformaram com a reclamação num deserto. Elas pegaram a empresa, o casamento, os filhos, ela foi amargurando, destilando veneno. Sabe, é como se você fosse, no lugar de você ser um rio que gera vida, é um rio que gera morte, que por onde passa, sai murchando. O Asaf, dia desse estava assistindo esses desenhos animados, né? De coisa com veneno, e aí a águazinha ia passando, e aonde ela passava, matava todas as coisas ao redor. Você precisa ser uma mulher que gera vida. Pri, mas na minha casa tudo tá morto. Meu marido tá pior do que o Lázaro. Tá lá morto, enterrado,
não quer saber de Deus, é um homem grosseiro. Você é a chave de Deus para levar a vida para a sua casa. Você precisa se posicionar. Deus não está aqui hoje falando com seu marido. Deus hoje está aqui falando com você. Uma mulher impaciente e destemperada emocionalmente, ela transtorna a vida de um homem. Essa mulher derruba a sua casa com as suas próprias mãos. Agora eu quero que você pare e pense. A sua vida hoje, ela está como um deserto ou você é como uma árvore frutífera? Ai, Pri, tá doendo tanto isso que você tá falando, mas eu tô falando porque eu amo você e porque eu quero que você saia desse deserto. Eu, Pri, tá? Eu já tive nesse deserto. Eu transformava todas as bênçãos que Deus colocava na minha vida em problema. O trabalho que era bom, eu transformava em problema. O casamento, o marido sabe o que Deus tinha me dado. Eu perturbava tanto o juízo do meu marido, tanto que eu nem sei como é que ele me aguentou, né? Até hoje, é porque Jesus foi misericordioso. Mas eu era aquela pessoa chata. Aonde eu ia, eu levava o deserto comigo. Por quê? O problema não eram as circunstâncias. Tem mulheres que o deserto está no coração delas e elas estão levando. Pri, hoje eu estou no deserto. A palavra de Deus hoje para você é que Ele quer fazer da sua vida um lugar frutífero. Só que você precisa parar de viver, de pensar, de se mover como escrava e passar a viver como filha. Ai, mas o meu marido isso, ai, mas o meu emprego aquilo, ai, mas eu não tenho isso. Ai, mas... Eu falei isso ontem, vou repetir aqui. Quem é bom em desculpas, a mulher que ela é boa de dar desculpas, ela não sai do lugar, não se move. Pegue as suas desculpas e jogue na lata do lixo. Com certeza, de todas essas coisas aqui que eu falei, tem pelo menos uma que dá pra você fazer. Ai, Pri, eu não tenho roupa nova. Toma um banho, fica cheirosa, que já resolve muita coisa. Ai, Pri, mas eu não tenho isso. Seja fiel com aquilo que você já tem nas mãos. E aí, Pri, pra gente encerrar aqui, tá? Você que tá aí com uma vida no deserto. Quem aqui, né? Pri, a minha vida não tá no deserto, mas eu quero me precaver, eu não quero ficar nesse deserto. E eu sei, gente, que muitas vezes o nosso coração, ele tá ferido, ele tá como um deserto, porque ele vem com muitas mágoas. Muitas de nós, o nosso casamento, ele tá desajustado, não é só porque a gente não age, é porque a gente trouxe lá da casa dos nossos pais as crenças erradas. Qual era o problema de Israel quando eles estavam lá no meio do deserto reclamando? É que a mentalidade do Egito, a mentalidade escrava, não tinha sido deixada para trás. O que a gente chama, a gente brinca e diz assim, fulano saiu da favela, mas a favela não saiu dele. É tipo isso. Você saiu de um lugar de guerra, você saiu de um lugar onde você foi muito ferida, mas aonde você vai, você continua levando essas feridas no coração. E essa cura que você precisa está no seu relacionamento com Deus. Então, bora lá. 4 coisas práticas para você sair do deserto. A gente já apanhou demais aqui hoje, né? Então, bora lá. Primeira coisa que você tem que fazer, que você precisa entender. A murmuração, ela é a declaração de um coração insatisfeito, vazio de Deus e cheio de si mesmo. Sabe por que você murmura? Porque você é orgulhosa. Não, Pri, eu não sou orgulhosa, não. Eu sou assim tão humilde. Ei, humildade não é você se achar a pior pessoa, tá? A pessoa que ela tá insatisfeita é o quê? É aquela que diz assim, porque eu merecia mais, eu merecia um marido melhor, eu merecia um filho melhor. Deixa eu dizer uma coisa pra você que vai doer, mas que é a verdade. Você tem aquilo que você merece. O seu casamento, ele é fruto daquilo que você plantou. Ai, Pri, mas o meu marido é muito duro. Só que você escolheu casar com ele. Ai, Pri, mas o meu filho, ele é muito rebelde. O caráter dos nossos filhos é moldado por nós. Então, você está colhendo aquilo que você planta. Ai, Pri, a minha colheita está terrível. O que é que eu faço? Comece a plantar sementes novas. Comece a plantar coisas novas. Se está tudo dando errado, se está tudo um problema, você precisa agir com fé. Você não é mais uma pessoa que anda, né, pelas circunstâncias. Você anda com fé, você tem o Espírito Santo aí dentro para isso, tá? Então, esse coração murmurador, ele sempre acha que ele merecia mais. Porque eu mereço mais. E isso, gente, é fruto do orgulho. E deixa eu dizer pra você,
Nenhum fruto, nenhum outro fruto na sua vida ele vai vir se antes você não tiver um coração humilde, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é buscar a sua satisfação em Deus. O seu marido não vai resolver o seu problema. O seu marido o dinheiro que ele vai ganhar não é o que vai resolver, não são os boletos pagos, não é o seu filho bem. Eu já vi mulheres que oraram pelos maridos e quando eles se converteram, elas ficaram perdidas, porque elas achavam que o problema da vida delas era o marido que não se convertia. Mas o nosso problema é o nosso coração insatisfeito. E você só sacia o seu coração em Deus. Todas as vezes que você tenta pegar outra coisa e colocar no lugar de Deus, isso gera um coração vazio, um coração orgulhoso, cheio de si mesmo, tá? Então a primeira coisa é: busque a satisfação em Deus. Você precisa estar satisfeita com Deus. Para você servir a sua família, primeiro você precisa se alimentar. Segunda coisa, abandone todo tipo de comparação. Seja com o seu marido, seja com uma amiga, seja nas redes sociais. Ah, porque fulana tem e eu não tenho. Ah, porque fulana já tá lá em outro canto e eu não tô. Ei, você não sabe o preço que o outro paga para viver a vida que ele tem. Você não sabe as noites que a pessoa não dormiu. Você não sabe os problemas que ela tem. Então pare de comparar a sua vida nessa coisa de, eu quero. A nossa mãe, ela estava certa. Lembra da frase da nossa mãe? Você não é todo mundo, tá? Então, eu não sou todo mundo, você não é todo mundo. A minha história de vida, por mais que eu compartilhe aqui com você, que a gente tenha muitas coisas em comuns, que a gente consiga aprender umas com as outras, nós não somos iguais. Cada uma aqui é única, a sua história é única e Deus tem a solução específica para a sua história. Então, abandone a comparação, porque ela faz você reclamar. A comparação, e às vezes a gente não compara, gente, só com as pessoas de fora. A gente compara com o nosso passado. Ah, mas naquela época era melhor. Ah, mas em tal ano meu marido era melhor. Gente, o passado, ele já foi, tá? Você precisa avançar. E a terceira coisa, você precisa trocar a reclamação pela adoração. Por quê, gente? Porque a reclamação, o murmúrio, você murmurar, você está adorando a Satanás. Ai, Pri, que horror. A murmuração é cantiga do diabo, tá? Então, ou você empresta a sua boca para ser uma fonte de vida, para adorar a Deus, ou você vai emprestar a sua boca para amaldiçoar, para liberar palavras de maldição. Todas as vezes que você reclama, você está emprestando a sua boca para amaldiçoar a sua vida, a vida do seu marido, a vida dos seus filhos, a sua empresa. Ai, Pri, mas eu não tenho nada de bom para dizer. Bebe um copo d'água. Aproveita e compartilha aqui o avião enquanto eu bebo um copo d'água. Ai, Pri, mas eu não consigo ficar calada. Vai decorar o Salmo 23, o Salmo 91, vai ficar falando aí dentro da sua casa. Coloca uma Cassiane, uma Anderson Freire, uma música aí que você gosta, lá no último volume. Tá difícil o seu dia? Bota um louvor. Bota um louvor, vai cantando, vai ungindo a sua casa. Você tem a opção todos os dias de escolher. Se você vai emprestar a sua boca para Satanás, se você vai ser uma fonte de água amarga ou se você vai ser uma fonte de vida. E aí, gente, é com cada um aqui. Eu não posso ir na sua casa e liberar a bênção por você. Não dá para você... A pessoa, ela recebe a bênção, às vezes, no culto de domingo. Ela recebe, às vezes, a palavra de Deus através de uma oração, mas ela mesma desfaz com as suas próprias mãos, tá? Antes da gente ir vou aqui pro quarto ponto e depois dele tem uma chave que não estava anotada aqui, mas que é uma que mudou o meu casamento e que tá aqui no primeiro versículo do capítulo 21. Calma aí que eu vou falar a quarta e vocês vão sair daqui com 5 chaves. A quarta coisa é, para você mudar suas palavras, para você parar de reclamar, você precisa resolver a fonte. A fonte, né? A boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Então, se eu quero falar coisas boas, eu preciso encher a minha mente e o meu coração de coisas boas. Pri, como que eu faço isso? É o que a gente chama aqui nas nossas lives, nas nossas aulas, de vitamina BO. Que vitamina é essa, Pri? Bíblia e oração. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
Você só folhear a Bíblia não traz a Bíblia para dentro do seu coração. Você lê a Bíblia de qualquer jeito, você sabe, ler a Bíblia só no domingo, isso não é colocar a palavra no seu coração. Colocar a palavra dentro do seu coração é você se alimentar dela. Sabe aquele negócio que o nutricionista diz que quando você come rápido, aquilo não nutre o seu corpo? Do mesmo jeito é com a palavra de Deus. Você precisa ir devagar, estudando, meditando, pensando, deixando aquela palavra entrar em você. Pri, eu não consigo nem ler, que dirá estudar. É por isso que eu fiz o curso Mapa da Fonte, porque lá você vai aprender a ler a Bíblia com constância, vencendo a preguiça e a procrastinação, a estudar a Bíblia, tá? E depois a como colocar em prática. Gente, essas aulas que eu faço aqui com vocês é porque eu estudo a Bíblia com o método que eu ensino lá no Mapa da Fonte. Então, se você, Pri, eu percebi que o meu coração ele está desnutrido, mal alimentado. Você tem a opção de continuar andando do jeito que tá, continuar fazendo da sua boca uma fonte de água ruim, ou você pode hoje começar a ser uma fonte de água boa. Gente, não deixa para começar a ler a sua Bíblia em janeiro. Não deixa para começar a estudar a palavra de Deus quando tiver tempo. Ei, você nunca vai ter tempo. Ai, Pri, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Isso é o maior engano. Não é falta de tempo, é falta de prioridade, tá? Então você precisa estudar, se nutrir da palavra de Deus. Pri, eu não sei como. Aí você vem conversar comigo, que eu vou te explicar tudo sobre o Mapa da Fonte, porque lá é um método para você andar com suas próprias pernas, tá? As alunas lá do Mapa, elas sempre dizem o seguinte, né? Pri, eu não quero mais comer esse leite, eu quero comida sólida. Você é uma mulher adulta, você precisa de comida sólida, você precisa se fortalecer. E também você precisa aprender a preparar a sua comida. Chega de você estar sempre dependendo de outras pessoas. Já pensou se você aí na sua casa só fosse comer, se alguém levasse a comida para você? Já pensou se os seus filhos, eles só fossem se alimentar, se alguém fosse ir na sua casa e desse uma quentinha de comida pronta porque você não sabe cozinhar? É isso que acontece, tá? Quando a gente não conhece a palavra de Deus. Você que é mãe, você é responsável por alimentar o seu filho espiritualmente. E como que você vai alimentar essa criança? Como você vai ensinar, treinar essa alma, tá? Nos caminhos da palavra de Deus, se você não estudar a Bíblia. Então, o estudo da Bíblia, gente, não é para quem é pastor, não é só para quem é líder. Qualquer pessoa que quer sobreviver nesse mundo precisa estudar, tá? E a última informação sobre o Mapa da Fonte é que ele tá com um valor, tá? 140, valor não, preço, porque valor é diferente de preço. Ele tá com um preço de R$147 até o dia 31 de dezembro. Virou o ano, o Mapa da Fonte vai mudar de preço. Então, fala comigo se você quer entrar no Mapa da Fonte, não quer perder essa oportunidade, tá? Vamos lá que a gente vai resolver esse problema aí juntas. E vamos lá, a quinta e última chave, que não estava aqui nas minhas anotações, mas eu quero compartilhar com você. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Para você que diz aí que seu marido é chato, que seu marido é reclamão, para você que passou a live inteira aqui repetindo. Ai, Pri, mas é o meu marido. Ai, Pri, tá aqui a chave, tá aqui a resposta, né? Prometi e vou entregar. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Como assim, Pri? O seu marido, ele é o líder da sua casa. Logo, ele é o rei da sua casa. E aqui a Bíblia diz que o coração do seu marido está nas mãos de Deus. No começo do meu casamento, eu era chata, reclamona, que ficava no pé do ouvido do meu marido reclamando. E aí um dia a gente teve uma discussão por uma questão de organização de agenda, que eu tava muito chateada e que na minha cabeça eu tinha toda a razão. E aí, né, ele saiu, foi resolver as coisas dele, e aí eu fiquei lá, fui estudar a Bíblia, era justamente Provérbios 21 e caiu nesse aqui. E aí o Espírito Santo disse, filha, o problema não é você falar aquilo que é certo, é que você está falando com a pessoa errada. Você que tem um marido problemático, você que quer mudança no seu marido, o seu problema não é o que você fala. Provérbios 21, 1. É para quem você está falando. Tem mulher que está reclamando no ouvido do marido. Tem mulher que ela não dá conta de ser chata dentro da casa dela e ela vai ser chata
nas redes sociais. Gente, ninguém merece ver os seus stories de reclamação. Pare com isso, é falta de educação. Né? Você tá mostrando a sua insatisfação do mundo. O mundo não precisa da nossa satisfação. O mundo já tem problema demais. O que resolve é você falar com quem controla o coração do seu marido. No lugar de reclamar para o seu marido, vai orar e vai falar com Deus. Não é para você aguentar tudo calado. Não é para você passar por essas situações difíceis engolindo sapo. É só para você ir falar com quem resolve. Então pare de tentar de ser aquela mulher chata, de ser aquela mulher briguenta. Deus chamou você para ser uma pacificadora. Eu vou repetir aqui o versículo. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, né, que é Deus, o dirige para onde ele quer. Você não tem o poder de mudar a vida do seu marido, mas a sua oração pode. A Bíblia diz lá em Tiago que a oração do justo pode muitos em seus efeitos. Então, o quinto ponto que eu quero deixar aqui para você é: teve um problema no seu casamento, fale com quem resolve. Então, a hashtag da nossa aula de hoje é fale com quem resolve. Você precisa parar de murmurar, parar de botar reclamação. Dobre os seus joelhos, Pri, tudo que eu tenho hoje para fazer na minha oração a Deus é uma reclamação. Dobre os seus joelhos, Deus ele não tem problema com os nossos sentimentos. Ele já sabe o que está aí dentro do seu coração, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Sobre a maldição da reclamação. E amanhã a gente vai estudar sobre a bênção da generosidade, tá? Vamos fazer o nosso print. Para quem não conseguiu pegar todos os pontos da aula de hoje, mais tarde à noite eu vou colocar o resumo para vocês por e-mail, tá? Ó, olha o que a Campala tá dizendo aqui. Tô entregando ouro em pó, presta atenção. Isso aqui que eu tô compartilhando com você, quase ninguém fala sobre isso na internet, tá? Então, anota aí. Bora fazer o nosso print, tá? Fez o print? Então, ó, você que tá decidida a ser uma mulher sábia, que não vai mais ser boca de reclamação, mas que vai ser boca de bênção, vem comigo, vem ser minha aluna no Mapa da Fonte, tá? Que eu quero treinar você pra ser uma mulher sábia, tá bom? Um beijo bem grande e até amanhã.